Meu nome é Carlos, tenho 66 anos, e a frase mais assustadora que já ouvi na vida não foi dita por um médico ou um assaltante, mas pela minha própria filha, Adriana. Pai, agora que sabemos a verdade, vamos conversar sobre a nossa parte. Eu sabia que guardar meu segredo financeiro era uma bomba relógio, mas nunca imaginei que, ao explodir, minha própria descendente e aquele traste do marido dela viriam à minha porta em Campinas exigindo cada centavo. Aquele dia, enquanto eu podava meus hibiscos, sentindo o cheiro da terra úmida que sempre foi meu refúgio, a quietude da minha vida desmoronou como um castelo de areia. Eu me acostumei com a simplicidade, não por falta de opção, mas por escolha deliberada. Nossa casa, um sobrado antigo no bairro Guanabara, era a definição de modéstia bem cuidada. O carro, um sedã japonês com quase 10 anos de uso, cumpria seu papel sem chamar a atenção. Para o mundo, e crucialmente para minha filha e meu genro, eu era apenas um aposentado que vivia de uma pensão modesta e de alguns investimentos conservadores. Eles acreditavam que eu tinha, talvez, 200 mil ou 300 mil reais economizados. Nada que justificasse a ganância que se seguiu. A verdade é que, por 4 décadas, enquanto o mundo investia em bolhas e eu assistia à euforia de fora, eu construí uma muralha silenciosa de ativos que ultrapassavam os 20 milhões de reais. Não era um dinheiro sujo ou de sorte. Era o resultado de uma filosofia de vida espartana e de um conhecimento profundo do mercado de derivativos que eu havia aprendido e aperfeiçoado sozinho, em silêncio. Eu cultivei essa vida de discrição por um motivo simples: paz. E, para testar, eu queria saber se o amor dos meus filhos era genuíno ou se estava atrelado a um saldo bancário. 20 anos de observação me deram a resposta, amarga como fel. Fátima, minha esposa, sempre soube a verdade, ou pelo menos parte dela. Ela era a única aliada nessa farsa de classe média baixa. Carlos, você vai acabar morrendo de susto com essa sua encenação, ela dizia com sua voz suave, enquanto lavava a louça. Eles não vão te deixar em paz se descobrirem. Eles não vão descobrir, Fátima. Eu me cerquei de todas as proteções. Ninguém tem acesso aos códigos, exceto o Dr. Ricardo, e ele tem a lealdade de um padre. O Dr. Ricardo era meu advogado em São Paulo, um homem que gerenciou a complexa teia de holdings e investimentos internacionais que mantinham meu dinheiro invisível. Ele entendia meu desejo de anonimato e a necessidade de manter a família afastada da tentação. Ele era, na prática, o guardião da minha paz. Minha rotina era uma bênção: acordar antes do sol, cuidar das orquídeas que floresciam na varanda, ler os jornais econômicos com um café amargo. Eu não precisava de luxo. A segurança de saber que eu poderia sumir do mapa a qualquer momento, levando Fátima comigo, era o único luxo que eu permitia. O problema com segredos é que eles sempre deixam rastros minúsculos, quase invisíveis. Eu me orgulhava da minha meticulosidade, mas subestimei a persistência do meu genro. Ele era um desocupado profissional, mestre em vasculhar redes sociais alheias e, como descobri tarde demais, mestre em dedução preguiçosa. Adriana, minha filha, sempre teve a tendência de me ver como uma fonte inesgotável de recursos. Quando o marido dela, que nem sequer vou me dar ao trabalho de nomear agora, perdeu o emprego pela 4ª vez em 5 anos, eles começaram a pressionar. Eram pedidos de empréstimos pequenos no início, 500 mil reais. Depois, cresceram para 10 mil, 20 mil, sempre com a promessa vazia de pagamento. Eu dava, mas dava com lentidão e visível relutância, reforçando a imagem do aposentado apertado. Mas, na semana passada, algo mudou. A frequência das chamadas aumentou. O tom de Adriana passou da súplica para a exigência velada. Ela parou de pedir dinheiro para pagar dívidas e começou a perguntar sobre a minha saúde e sobre papéis de transferência. Eu senti o cheiro da armadilha. Eu estava no jardim, com as mãos sujas de terra, quando meu celular tocou. Era um número desconhecido, mas eu atendi. A voz era a do meu genro, carregada de uma petulância recém-descoberta. Carlos, que surpresa, não é?
O senhor é muito mais esperto do que parecia. Achamos o extrato. 20 milhões de reais? É um patrimônio e tanto para quem vive podando mato em Campinas. E agora que sabemos, vamos fazer as coisas do nosso jeito. Você tem 24 horas para nos ligar e marcar a reunião com o Dr. Ricardo. O sangue gelou. A terra nas minhas mãos parecia chumbo. Eles haviam cruzado a linha. Eles não apenas haviam descoberto, mas agora estavam agindo como predadores. Eu soltei o celular na grama, e a tela rachou com o impacto. Olhei para a casa, para a paz que eu havia construído, e soube que a guerra havia acabado de começar. Eu só precisava descobrir como eles conseguiram, e quem, além de Fátima e Ricardo, estava envolvido. Meu plano de discrição tinha falhado, e agora eu precisava passar para o plano B, a contraofensiva total. Eu tinha 66 anos e 20 milhões de razões para lutar. A primeira coisa a fazer era ligar para Ricardo. Mas antes eu tinha que lavar as mãos. A sujeira da terra era menos ofensiva que a sujeira moral que estava prestes a cobrir minha vida. E eu suspeitava de onde o extrato, de fato, tinha vindo. Tinha que ser a casa de veraneio. A água escorria pelas minhas mãos, levando a terra, mas não a sujeira que sentia em minha alma. A traição de Adriana era mais corrosiva do que qualquer ácido. 20 milhões de reais. Esse era o preço que eu estava pagando por ter achado que o amor e a decência poderiam coexistir com a ambição desmedida. Lavei o rosto e procurei Fátima. Ela estava na cozinha, alheia, preparando o almoço com a calma de quem vive sob um teto seguro. O cheiro de alho refogado deveria ser reconfortante, mas naquele momento, parecia odores de um mundo que eu estava prestes a perder. Eles sabem, Fátima. Exigiram a reunião com Ricardo. Ela parou de mexer o arroz. Seus olhos, que sempre foram capazes de ler minha alma, estavam cheios de uma tristeza sem surpresa. Ela secou as mãos no avental florido. Eu avisei, Carlos. A ganância não tem trava. Nós nos sentamos à mesa de madeira maciça, a mesma que nos acompanhava desde o nosso primeiro apartamento em Campinas, 40 anos atrás. Cada marca nela era uma memória de sacrifício, de noites em claro. Foi sobre esta mesa que eu passei incontáveis madrugadas estudando os mercados de futuros, decifrando padrões enquanto o resto da cidade dormia. O sobrado do Guanabara era modesto, mas era um monumento à minha disciplina. Eu cultivei aquela discrição por amor. Amava Fátima, amava Adriana. Aquele dinheiro não era apenas segurança. Era uma apólice de liberdade. 4 décadas de trabalho me ensinaram que a abundância revelava o caráter. E eu queria testar o caráter da minha própria carne. Eu me lembrava da época em que Adriana era apenas uma garota, sentada no tapete da sala, sonhando em ser veterinária. Ela era doce, determinada. Quando ela trouxe o marido, aquele homem sem iniciativa, e com um buraco negro no lugar da ambição honesta, o alarme interno de Fátima e o meu dispararam. Ele não via pessoas, via cifras. E mais importante, ele via a mim como uma cifra de potencial desconhecido. A fissura, o momento em que meu plano de anonimato começou a ruir, aconteceu há cerca de um mês, bem antes do telefonema explosivo. Eles apareceram de surpresa em uma tarde de sábado. Adriana estava visivelmente tensa, o sorriso forçado. O genro, com sua postura de quem estava prestes a pedir um empréstimo para um agiota, estava ao seu lado, inspecionando a falta de luxo da minha casa com desprezo mal disfarçado. Eles vieram pedir 10 mil reais, não para pagar uma dívida urgente, mas para investir em um esquema de pirâmide de criptomoedas, o que, para mim, era o epítome da preguiça intelectual. Pai, é a chance da nossa vida. 10 mil agora viram 100 mil em 3 meses. Adriana insistia, pegando minha mão com uma familiaridade que eu já sentia como forçada. Eu, é claro, neguei. Fiz o show do aposentado apertado. Falei sobre as contas médicas, sobre a inflação. Filha, 10 mil reais é muito dinheiro para o seu pai. Eu precisaria mexer em investimentos que rendem centavos por mês. Sabe como é a vida do aposentado, não é? O genro revirou os olhos. Foi então que ele cometeu o erro. Um erro que só a arrogância de quem pensa ter descoberto a verdade permite. Ah, Carlos, pare com o teatro. Sei que o senhor tem contatos melhores do que aparenta.
Ontem mesmo encontrei o Fábio no aeroporto de Viracopos. Ele disse que o senhor sempre foi um gênio em estruturar. Não é estruturando que se chega a 20 milhões? Meu coração parou. Fábio. Fábio era um antigo sócio de São Paulo, um dos poucos que soube de minha estratégia de derivativos de alto risco nos anos 90, antes que eu sumisse do mapa e centralizasse tudo com Ricardo. Fábio, o único elo solto que eu havia ignorado, jurando que ele havia se aposentado e ficaria quieto. Eu precisei de toda a minha força para manter o rosto impassível. Fábio, aquele velho pescador, ele sempre gostou de inventar histórias. Nunca fui de estruturar nada, meu jovem. Só poupar e colocar na poupança, como todo bom brasileiro. Eles foram embora frustrados sem os 10 mil reais. Mas a semente estava plantada. O genro havia percebido que o nome Fábio, associado ao meu, havia me causado um microespasmo de pânico. Ele não tinha o extrato naquele dia, mas ele tinha a pista. Eu era o gênio que Fábio conhecia. E com a pista, ele começou a cavar, provavelmente chantageando Fábio por detalhes ou rastreando as propriedades que eu havia comprado no início. A casa de veraneio que eu raramente visitava era o lugar onde os registros mais antigos, ainda em meu nome, estavam guardados. Fátima me observava com preocupação. O que faremos agora, Carlos? Eu me levantei. A tranquilidade que eu havia desfrutado por tanto tempo se foi. Agora, eu ligo para o Dr. Ricardo e vou garantir que o custo da ambição seja muito maior do que 20 milhões de reais para eles. Eles querem a guerra? Vão ter a guerra. E eu sei exatamente por onde começar a desarmar essa bomba. Vamos começar pelo Fábio. Eu preciso saber exatamente o que ele contou ao meu genro. Peguei o celular rachado da mesa e disquei o número de Ricardo. Eu não era mais o aposentado podando hibiscos. Eu era, mais uma vez, o investidor frio e calculista que havia construído um império no silêncio. E esse império estava prestes a se defender com brutalidade cirúrgica. A primeira coisa que precisávamos garantir era que o controle absoluto do patrimônio permanecesse em minhas mãos, independentemente da pressão. E para isso, Dr. Ricardo já havia montado a blindagem perfeita. O contrato Cayman. Eu só precisava ativá-lo. O Dr. Ricardo não atendeu imediatamente. Tive que ligar 2 vezes, mas quando ele finalmente pegou o telefone, sua voz era a calmaria calculada que eu precisava. Carlos, eu estava esperando este telefonema. A linha de defesa está pronta. O contrato Cayman será ativado assim que eu receber sua confirmação expressa. Cayman era o nome código para a estrutura de proteção de ativos. Um mecanismo jurídico complexo que, essencialmente, tornaria os 20 milhões de reais tão inacessíveis para qualquer terceiro quanto ouro guardado no fundo do mar. Ative-o, Ricardo. Imediatamente. Eu preciso de 2 coisas. Primeiro, quero saber como eles tiveram acesso ao extrato. Minha suspeita recai sobre Fábio. Ricardo tossiu. Um som seco e profissional. Eu já imaginei. Fábio tem tido problemas nos últimos 6 meses. Investimentos ruins, um divórcio caro. Ele está vulnerável. Vou colocar a equipe para rastrear as comunicações dele, especialmente com qualquer número em Campinas. Minha aposta é que seu genro o chantageou, ou pagou. E a segunda coisa, o próximo passo. Ele respondeu. Eles pediram uma reunião? É pressão, Carlos. Eles querem que o medo te faça entregar a solução mais fácil. E qual será o meu próximo passo? Manter a calma. Convide-os para sua casa, Carlos. Você é o aposentado humilde. Eles são os filhos preocupados. Mantenha o teatro. Deixe-os vir. E enquanto eles estão na sua mesa, eu estarei movendo o seu dinheiro para o nível 0 de rastreabilidade. Eles descobriram o que você tinha, mas vão descobrir que, tecnicamente, você não tem mais nada. Desliguei sentindo um peso sair de meus ombros, substituído por uma frieza de aço. Se queriam negociar na minha casa, no meu território, que fosse. Fátima, sentada na mesa, assistiu à minha transformação. Eu peguei a jarra de água e bebi um gole longo. Nós vamos almoçar com eles amanhã. Amanhã? Por quê? Porque eu preciso olhar nos olhos da minha filha e daquele parasita. E preciso de tempo para que Ricardo finalize a blindagem.
O almoço foi marcado para o dia seguinte, um domingo, tradicionalmente o dia da família. Fátima preparou um frango assado e um arroz com brócolis, refeições típicas de uma casa que vive de economia. O cheiro de tempero pairava no ar, um contraste cruel com o veneno que nos esperava. Eles chegaram pontualmente. Adriana vestia um vestido novo, mas a cor não combinava com a frieza em seus olhos. Ela me deu um abraço que parecia mais uma inspeção. Meu genro, aquele que eu não me dignava a nomear, exibiu uma arrogância inédita. Ele não tentou disfarçar a sua súbita superioridade. O primeiro detalhe estranho que notei foi o relógio dele. Não era um relógio qualquer. Era um modelo suíço que eu reconheci imediatamente, avaliado em pelo menos R$ 30.000. Onde um homem desempregado, que vivia de pedidos de empréstimo, conseguiu um relógio tão caro? Seria um sinal de que Fábio já havia sido pago? O silêncio à mesa era mais alto que qualquer grito. Tentei manter o tom cordial, perguntando sobre o trabalho de Adriana na clínica veterinária. As coisas estão indo bem, pai, mas poderiam estar indo muito melhor se tivéssemos o capital inicial, sabe? Para uma clínica de verdade. Ela enfatizou o de verdade com uma pontuação sutil. O capital é difícil de conseguir, filha, principalmente na nossa idade. Eu respondi olhando para a minha esposa, a eterna parceira da farsa. O genro sorriu, um sorriso que mostrava todos os dentes, mas sem alegria. Ah, Carlos, o senhor e a Fátima sempre foram muito reservados com detalhes. Entendo. Mas agora que sabemos a extensão do seu planejamento, ou devo dizer da sua estrutura, a transparência é essencial para a saúde da família. O uso da palavra estrutura, a mesma que Fábio havia usado, era uma confirmação. Eles tinham todos os detalhes. Que transparência é essa que vocês procuram, meu filho? Eu estou com 80% da minha aposentadoria comprometida com vocês. Se for para pedir mais dinheiro, Adriana interrompeu, a voz cortante como vidro quebrado. Não vamos pedir, pai. Viemos exigir. R$ 20 milhões não é segurança para a velhice. É um tesouro que o senhor escondeu de nós por 40 anos. É nossa herança. O genro então cometeu a primeira ameaça velada. Enquanto cortava o frango, ele olhou diretamente para mim. É claro que Dr. Ricardo deve ter falado sobre a parte legal, Carlos. O senhor é muito esperto com essas holdings no exterior. Mas o que ele não te disse é que se essa fortuna foi construída com ativos que tangenciaram a legislação dos anos 90, podemos ter um problema sério. Não queremos que o nosso pai se complique com a Receita Federal. Queremos. Meu coração disparou, mas meu rosto permaneceu uma máscara de confusão. A menção aos anos 90 e à Receita Federal era o cheque. Eles haviam descoberto não apenas o valor, mas a origem de risco dos primeiros 10 milhões. Eu não sei do que você está falando, meu jovem. Eu sempre fui um aposentado honesto. Adriana largou o garfo no prato. O tilintar ecoou na sala de jantar. Pare de nos tratar como idiotas, pai. Temos o nome da offshore. E temos provas de que o Fábio foi envolvido em práticas duvidosas de alocação de risco. O senhor pode ter blindado o dinheiro, mas blindou o seu nome? Fátima pela primeira vez interveio, sua voz baixa e firme. Chega de falar de dinheiro à mesa. O almoço está servido. O resto da refeição foi um tormento de bocas cheias e olhares vazios. O genro mandou uma mensagem de texto, discretamente, por baixo da mesa. Eu observei. Ele estava enviando um sinal para alguém. A tensão era física. Percebi que eles não estavam ali apenas para exigir. Estavam ali para me monitorar, para ver se eu estava me preparando para lutar. E estavam confiantes porque achavam que tinham uma arma que nem Ricardo conhecia. A reputação de Carlos, o investidor, ligada às nebulosas operações dos anos 90. Quando terminaram, o genro se levantou, limpando a boca com o guardanapo como se fosse um rei. Esperamos o retorno de Dr. Ricardo até amanhã, Carlos. Pense na sua reputação. Pense na sua paz. Eles saíram, deixando para trás o cheiro do frango assado e o peso de R$ 20 milhões em ameaças. Corri para o telefone e liguei para Ricardo. Eles sabem sobre os anos 90. Eles têm Fábio na coleira. Precisamos nos antecipar, Ricardo.
Se eles vazarem a história da alocação de risco, a imprensa de Campinas vai me destroçar. Calma, Carlos. Isso é blefe, a informação é antiga. Mas você está certo, precisamos limpar a sujeira. A primeira coisa a fazer é anular a fonte do vazamento. Eu vou cuidar de Fábio. E você? Você precisa descobrir quem mais está na folha de pagamento do seu genro. Esse relógio dele não veio de um agiota. Ricardo me disse que o contrato Cayman estava em fase final. O dinheiro estaria seguro. Mas a guerra não seria apenas financeira. Seria uma guerra de reputação. E eu não podia me dar ao luxo de perder. Olhei para Fátima, que já recolhia os pratos sujos com uma dignidade que eu não merecia. O que houve, Carlos? Ela perguntou. Houve que eu não sabia que a ganância deles ia me forçar a lidar com fantasmas de 40 anos atrás. E isso significa que o contrato Cayman não é o suficiente. Vou precisar de mais ajuda. Preciso de alguém que saiba mexer nos bastidores aqui em Campinas. Alguém que entenda de extorsão e de mídia. Eu tinha que garantir que meu genro sentisse o mesmo pânico que ele estava tentando me impor. Eu tinha 20 milhões de reais para me defender. O próximo passo seria sujar minhas mãos para descobrir o plano completo, antes que o meu passado se tornasse o meu presente. E eu começaria rastreando a origem daquele relógio suíço. O preço da paz seria alto, mas o custo da traição seria insuportável. Ainda sob o impacto da ameaça velada e da visão daquele relógio suíço no pulso do meu genro, chamei Dr. Ricardo de volta, mas a conversa foi breve. Ele garantiu que o contrato Cayman seria finalizado até o fim daquela semana, tornando o patrimônio inacessível, mas reforçou o alerta. Precisávamos neutralizar o flanco da reputação. Eu precisava de um nome em Campinas, alguém discreto que pudesse rastrear a origem daquele relógio e entender a profundidade do contato deles com Fábio. Ricardo me deu um contato, um ex-detetive da Polícia Civil, agora trabalhando em segurança privada, com fama de ser minucioso e, acima de tudo, silencioso. Marquei um encontro para o dia seguinte, longe de casa, em um café esquecido perto da Lagoa do Taquaral. Mas antes que eu pudesse traçar a contraofensiva externa, a ameaça se manifestou em minha própria casa. O assédio lento começou na segunda-feira. Não foi um telefonema exigindo dinheiro, mas uma visita surpresa de Adriana e seu marido, que trouxeram pães doces da padaria, numa exibição forçada de normalidade familiar. Eles ficaram por 2 horas e meia. Fátima estava desconfortável, mas manteve a educação. Eu mantive a máscara de aposentado bondoso, porém ligeiramente confuso. Pai, a gente só queria ter certeza de que o senhor e a mãe estão bem, disse Adriana, com um tom de voz que misturava carinho falso com vigilância. O genro, sentando-se no nosso sofá de veludo desgastado, inspecionava o ambiente. Ele não criticava a sujeira, porque não havia sujeira, mas a falta de ambição estética. Carlos, o senhor e a Fátima merecem mais. Com todo o respeito, o sobrado é legal, mas está datado, não é? O senhor podia morar em um condomínio com segurança de verdade. Por que continuar se sacrificando por um ideal de modéstia que já não serve? A conversa era sutilmente direcionada para a culpa. Eles não estavam pedindo 20 milhões. Estavam me acusando de egoísmo por viver bem em segredo, enquanto eles passavam dificuldades à vista de todos. Isso aqui é o que nós construímos, meu jovem. É seguro, é familiar. Respondi com a voz firme. Sim, mas a segurança verdadeira não se mede por tijolos antigos, Carlos. Se mede pela capacidade de proteger o futuro dos seus. Seus netos poderiam estar estudando em qualquer universidade do mundo, mas estão aqui, lutando como todo mundo. O senhor tem a chave para mudar isso. Eles se foram, mas deixaram para trás um rastro de veneno psicológico. A visita se repetiu na terça-feira, depois na quarta. Em 4 dias, eles estiveram em nossa casa 3 vezes, quebrando a paz de décadas. Fátima estava exausta. Carlos, eu não aguento mais esse teatro. Eles estão consumindo nossa energia. Eu sabia. Eles não precisavam do dinheiro agora. Eles precisavam me quebrar mentalmente, me fazer sentir que a discrição era, na verdade, um pecado capital contra a família. Na quinta-feira, depois que a dupla indesejada finalmente foi embora, o genro, desta vez,
Havia passado 15 minutos no meu escritório, alegando que precisava de um carregador de celular. Eu finalmente consegui me concentrar em preparar o meu encontro com o detetive. Fui até meu escritório, um quarto pequeno nos fundos onde eu mantinha meus livros de finanças, e um laptop antigo que usava apenas para acessar artigos especializados. Eu era metódico. Minha caneta favorita, um presente de Fátima de 20 anos atrás, ficava sempre no canto superior direito da escrivaninha. Enquanto procurava a caneta para tomar notas sobre a reunião com o detetive, algo me incomodou. Não era a caneta que estava lá. Era o objeto logo abaixo dela. Um pequeno bloco de notas que eu usava para rabiscar ideias de investimento. Eu o deixava sempre aberto na página atual. Agora, ele estava fechado. Ignorei. Talvez Fátima tivesse arrumado, mas Fátima não entrava no meu escritório. Era a minha santuário. Abri o bloco. As páginas estavam viradas, mas nada parecia fora do lugar. Até que notei o canto inferior direito de uma folha de rascunho. Uma folha bem no meio do bloco. Era uma anotação antiga, feita há anos. Um cálculo simples de alavancagem que eu usava para ilustrar um conceito para Ricardo. A anotação em si era inocente, mas a maneira como estava escrita na folha, em letras grandes, para que eu pudesse ler rapidamente, era familiar. O meu coração começou a acelerar. Eu juro que, de relance, quando abri o bloco, vi uma pequena marca de grafite onde não deveria haver grafite. Um arranhão sutil que só quem conhece o papel intimamente notaria. Passei o dedo sobre a folha. Nada. Eu estava paranoico, claro. A tensão estava me fazendo ver coisas. Fechei os olhos, respirei fundo e tentei racionalizar. O genro esteve ali mais cedo, buscando um carregador. Ele poderia ter esbarrado. Mas então, lembrei-me do pequeno chaveiro que pendurava a chave reserva da gaveta inferior do meu armário. Uma gaveta que eu raramente usava, mas que guardava backups digitais mais antigos, antes da era de Ricardo. O chaveiro era um pato de borracha minúsculo, ridículo, que Adriana havia me dado quando era criança. Ele ficava pendurado em um gancho escondido atrás da cortina. Eu o verifiquei todos os dias por hábito. O gancho estava vazio. O pânico foi imediato. Um frio gélido subindo pela minha espinha. A chave reserva, presa ao pato de borracha, não estava mais lá. Eu corri para o armário e puxei a gaveta inferior. Ela estava trancada, é claro. Mas eu sabia que, mesmo que o contrato Cayman estivesse protegendo os 20 milhões de reais, aquela gaveta continha anos de registros pessoais e cópias de e-mails antigos com Fábio. Material suficiente para arruinar a minha reputação em Campinas, mesmo que não levasse a 1 centavo. Eu me joguei na cadeira tentando recuperar o fôlego. O genro. Ele não estava procurando um carregador. Ele estava me sondando, buscando o ponto fraco. E o pior, ele havia agido com precisão cirúrgica, sabendo exatamente onde procurar. Como ele sabia onde eu guardava o pato de borracha? Eu liguei para Ricardo imediatamente, ignorando a hora tardia. Ricardo, o contrato Cayman está ativo? Sim, Carlos. Hoje às 4 da tarde. O dinheiro está literalmente no limbo jurídico. Ótimo. Agora escute. Eles estiveram aqui. E fizeram mais do que procurar carregador. Acho que eles têm acesso à chave do meu escritório. Ou pelo menos tiveram. Eles sabiam onde procurar. Sabiam, Carlos. Ou foram informados. A pergunta de Ricardo atingiu-me com a força de um soco. Ele não estava sugerindo Fábio. Ele estava sugerindo que o vazamento era interno. Você está dizendo... Fátima, não estou dizendo nada. Mas você nos disse que apenas a sua esposa sabia da existência de certos backups físicos em sua casa. Se a chave foi movida, Carlos, precisamos considerar todas as hipóteses. Olhei para a porta do escritório, para o corredor que levava à cozinha, onde Fátima estaria. A ideia de que ela, a minha aliada de 40 anos, pudesse estar envolvida, por medo ou chantagem, era devastadora. Mas o genro havia agido com conhecimento íntimo da minha casa. Eu precisava recuperar o controle imediatamente. O assédio havia se tornado invasão de privacidade e, potencialmente, roubo de informações. Eu ligaria para o ex-detetive. Eu ia rastrear o relógio, rastrear Fábio.
Mas antes precisava ter certeza de uma coisa. Eu tinha que testar a lealdade de Fátima. E precisava descobrir se a chave havia sido levada para ser copiada ou se havia sido entregue de boa vontade. O medo não vinha da perda do dinheiro, mas da possibilidade de a traição se estender à única pessoa que eu confiava. A guerra acabava de atingir o fronte doméstico. A possibilidade de traição por parte de Fátima era uma dor mais aguda do que qualquer ameaça financeira. Eu não podia confrontá-la diretamente. Não ainda. Precisava de certeza, não de mais paranoia. Eu saí do escritório, fechando a porta com cuidado, e a encontrei na sala, dobrando guardanapos. A luz da tarde filtrava pela janela, iluminando o pó que eu não me importava em remover. Fátima, você viu aquele patinho de borracha que eu usava como chaveiro? O que Adriana me deu quando ela tinha 7 anos? Perguntei, tentando manter a voz casual, como se estivesse procurando por um óculos esquecido. Ela parou de dobrar. Seus olhos encontraram os meus e havia uma sombra de cansaço neles. O patinho? Não, Carlos. Eu não mexo nas suas coisas do escritório. Por quê? Por nada. Só estava pensando que seria bom tê-lo de volta. É um talismã, não é? Fátima apenas encolheu os ombros e voltou ao trabalho. Aquele pequeno gesto foi a resposta que eu temia. Fátima era metódica e tinha uma memória excelente. Se ela soubesse que o pato estava ausente, ela teria comentado sobre o genro. O silêncio dela não era inocência. Era evasão ou medo profundo. O medo de que o genro estivesse usando o conhecimento dela, ou pior, que ela mesma tivesse cedido à pressão. Eu sabia que a próxima fase da guerra não seria sobre dinheiro, mas sobre nervos. Na manhã seguinte, meu encontro com o ex-detetive estava marcado. Usei a desculpa de ter que ir ao centro de Campinas para resolver problemas de aposentadoria. O encontro foi rápido e discreto. O detetive, um homem chamado Oliveira, era magro e tinha a paciência de uma rocha. Eu lhe dei 2 tarefas: rastrear a origem do relógio suíço do meu genro, o caminho mais rápido para Fábio, e mapear qualquer interação que ele tivesse tido com a casa nos últimos meses. Enquanto a investigação externa começava, o assédio doméstico aumentou. A partir de terça-feira, a rotina de invasão dele se estabeleceu. Não eram mais pedidos, eram visitas de inspeção. Adriana me ligava às 8 da manhã, perguntando se eu e Fátima havíamos tomado o café da manhã. Eles apareciam às 11 para um almoço leve, ou às 3 da tarde para apenas um cafezinho. O objetivo era claro: corroer minha paz, garantir que eu não tivesse 1 minuto de sossego para pensar, e me forçar à submissão através do desconforto constante. Na quarta-feira, a tensão atingiu um pico estratégico. O genro chegou com um laptop e uma pasta de apresentação. Ele não sorria, parecia ter ensaiado o papel de empresário de sucesso. Carlos, Adriana e eu conversamos muito. Não queremos apenas a herança. Queremos uma oportunidade de crescer e honrar a sua fortuna, não simplesmente gastá-la. Eu fiz um gesto para que ele se sentasse à mesa da sala, perto dos meus vasos de orquídeas. Fátima se retirou para a cozinha, mas eu sabia que ela estava ouvindo. Ele abriu o laptop e me apresentou o negócio. Era um aplicativo de entregas de luxo para a classe média alta de Campinas, focado em vinhos artesanais e queijos importados. O projeto era ridículo, inflacionado e mal construído, com projeções financeiras que ignoravam a realidade do mercado. E qual seria o investimento inicial para essa ideia brilhante? Perguntei, mantendo o tom paternal e ligeiramente cético do aposentado que não entende de tecnologia. O genro limpou a garganta, visivelmente animado pela sua própria fraude. Para lançar a plataforma, desenvolver o marketing viral e garantir o estoque inicial de produtos exclusivos, precisaríamos de uma rodada semente de R$400 mil. É o mínimo, Carlos. R$400 mil. Menos de 2% do meu patrimônio, mas um valor absurdo para quem mal conseguia pagar o aluguel. Ele estava pedindo que eu injetasse uma fortuna em uma pirâmide glorificada, sob o pretexto de empreendedorismo familiar. 400 mil, meu jovem. Eu disse, balançando a cabeça lentamente. Isso é muito dinheiro para mim. É mais do que eu tenho investido em títulos de curto prazo.
Eu teria que liquidar coisas que me renderam muito esforço para conseguir. Mas o retorno, Carlos. Em 18 meses teremos um valor de mercado de 5 milhões. É um investimento seguro. Apenas precisamos da sua estrutura para começar. Eu sorri. Um sorriso fraco. A palavra estrutura era o lembrete de que eles sabiam exatamente o que eu era e de onde vinha o dinheiro. Eu aprecio a ambição, meu filho. Mas meu apetite por risco se esgotou há 20 anos. Eu não posso te dar 400 mil reais. Eu mal consigo bancar as minhas contas médicas. A recusa foi como um balde de água fria. O entusiasmo do genro murchou. Adriana, que havia permanecido em silêncio observando a cena, finalmente falou. A sua voz não continha raiva, mas decepção profunda, que era muito mais eficaz. Entendi, pai. O senhor prefere nos ver lutando e endividados, em vez de usar uma fração do seu tesouro para garantir nosso futuro. Não é uma questão de dinheiro, é uma questão de escolha. Ela não disse mais nada. A partir daquele momento, a tática mudou. Eles não me pediram mais nada. Em vez disso, impuseram o que chamei de silêncio punitivo. As visitas continuaram, mas agora, quando eu tentava iniciar uma conversa sobre o tempo ou sobre o jardim, eles respondiam com monossílabos ou com um olhar fixo, cheio de julgamento. Na mesa de jantar, o genro mastigava metodicamente, sem desviar os olhos de mim. Adriana suspirava alto enquanto lavava a louça. Uma nova tática para simular participação na rotina doméstica. O ar em Campinas, que sempre me pareceu fresco e leve, tornou-se pesado, claustrofóbico. A angústia era física. Meu sono, que sempre foi profundo e reparador, se tornou picotado. Eu acordava no meio da noite com o coração acelerado, revendo os cálculos de alavancagem dos anos 90, imaginando a manchete que o genro poderia plantar nos jornais locais. Comecei a sentir que a vizinhança estava observando. Quando eu saía para regar os hibiscos, os vizinhos, que antes acenavam com familiaridade, agora pareciam me estudar com curiosidade fria. O genro havia espalhado murmúrios sutis, boatos sobre a minha súbita riqueza e minha suposta avareza. A paz que eu havia construído estava sendo desmantelada tijolo por tijolo. Na sexta-feira eu estava exausto. A pressão arterial parecia latejar na minha têmpora. Fátima estava cada vez mais pálida e silenciosa. Eu sabia que precisava quebrar o cerco. Liguei para Ricardo. O Caimã está ativo, Carlos. O dinheiro está seguro. Mas as comunicações de Fábio com Campinas se intensificaram. Ele está falando com alguém aqui. Eu sei. Preciso que o Oliveira acelere. O genro está me sufocando. Ele não quer mais dinheiro. Ele quer que eu admita o meu erro e me sinta culpado pela minha discrição. Eu sabia que não me renderia à chantagem moral, mas o custo estava sendo alto. Eu estava me sentindo mais velho do que meus 66 anos. A próxima visita deles estava marcada para o sábado. Eles viriam para o café da manhã. Eu decidi que seria o último assalto à minha paz. Eu havia dado a Ricardo e ao detetive tempo suficiente. Eu precisava passar para a ofensiva e usar a arrogância do genro contra ele. Enquanto eu fervia a água para o meu café da manhã, o telefone tocou. Era um número restrito. Eu atendi. Carlos. Era a voz grave de Oliveira, o detetive. Tenho a origem do relógio suíço. Não foi Fábio quem o deu ao seu genro. Foi alguém muito mais perto. E o nome dessa pessoa me leva diretamente a um antigo associado de risco seu, que é muito pior que Fábio. Estamos falando de Campinas, não de São Paulo. O cerco não era apenas doméstico. Havia um novo jogador, local, e ele estava usando meu próprio genro como peão. Eu precisava descobrir quem era esse novo fantasma do passado, que o meu dinheiro havia desenterrado. O sábado seria o dia de virar o jogo. Eu serviria o café, mas seria eu quem estaria no controle da mesa. A voz de Oliveira, fria e direta, reverberou em minha mente enquanto eu encarava a cafeteira. Não foi Fábio quem o deu ao seu genro. Foi alguém muito mais perto. E o nome dessa pessoa me leva diretamente a um antigo associado de risco seu, que é muito pior que Fábio. Estamos falando de Campinas, não de São Paulo. Perto. Local. Isso significava que a ameaça tinha raízes profundas, plantadas na mesma terra onde eu havia construído minha paz. E o fato de o relógio ter sido um pagamento,
e não um empréstimo, indicava que meu genro não era apenas um parasita. Ele era o intermediário de alguém mais perigoso. Eu tinha que agir com cautela máxima. O assalto do sábado não seria sobre dinheiro ou projetos. Seria sobre controle. Eles chegaram pontualmente às 8h30, trazendo pão de queijo da padaria. Adriana forçou um sorriso luminoso, mas o genro estava com a expressão séria de quem estava prestes a entregar um ultimato. Fátima estava tensa, preparando a mesa com movimentos lentos e quase robóticos. Nos sentamos à mesa na sala de jantar. O cheiro de café se misturava ao silêncio opressor. Pai, a mãe fez um bolo de laranja delicioso, disse Adriana numa tentativa patética de normalidade. Estou sem apetite, respondi calmamente. Meu apetite se esvaiu nas últimas semanas. O genro largou o pão de queijo no prato, ignorando a deixa. Carlos, precisamos falar sobre a casa. O que tem a casa? Perguntei, observando-o. O sobrado não é mais adequado. Não para o senhor e a Fátima, e não para o patrimônio que vocês representam. Eu sei que o senhor gosta da discrição, mas discrição não significa obsolescência, certo? Eu apertei a borda da minha xícara. Ele estava atacando meu refúgio. Esta casa tem história, meu filho. Foi onde criamos Adriana, onde construímos nossa vida. E é por isso que ela precisa ser honrada. Retrucou com um ar de falso respeito. Eu passei a semana toda conversando com arquitetos em Campinas. Eles me deram algumas ideias fantásticas. Não estamos falando de gastar os 20 milhões, Carlos. Estamos falando de usar talvez R$200 mil para reestruturar a fachada, modernizar a segurança e, o mais importante, dar à Fátima a cozinha que ela merece. A cozinha de Fátima era funcional, mas antiga. O ataque era estratégico. Usar Fátima para me desarmar. Olhei para minha esposa. Ela manteve o olhar fixo no guardanapo, sem se manifestar. Nenhum brilho de indignação contra a invasão, nenhum pedido de ajuda. Sua passividade era, para mim, o sinal mais devastador de que ela estava, de alguma forma, quebrada pela pressão. Duvido que R$200 mil façam a diferença, meu jovem. E eu não quero uma fachada moderna. Mas o senhor precisa. A voz de Adriana subiu, perdendo a polidez. Você vive como se fosse um homem pobre, pai. Está humilhando a si mesmo e a nós. As pessoas em Campinas sabem que a família não tem dinheiro. Se você é rico, comece a parecer rico. É o mínimo para proteger seu investimento. O genro abriu uma pasta que trazia. Dentro, havia esboços coloridos e orçamentos inflacionados. Veja, Carlos, a ideia é derrubar essa parede aqui, na sala de estar, e criar uma área gourmet integrada à área externa. A piscina está decadente. Podemos reformá-la completamente, colocar um deck de madeira sustentável e instalar uma jacuzzi. Isso, para a sua saúde e bem-estar, é fundamental. A jacuzzi. A ideia era tão grotesca e alheia ao meu modo de vida que me causou um nó no estômago. Eles estavam tentando impor um estilo de vida que não era meu, para me forçar a aceitar a legitimidade da interferência deles. Derrubar a parede não está em questão. Falei, a voz baixa, mas carregada de ferro. Esta casa foi construída para durar. Não vou permitir que derrubem nada. E por que, Carlos? Por apego sentimental? Perguntou o genro, cruzando os braços, a paciência esgotada. Você pode ter o seu dinheiro blindado, mas se você continuar vivendo neste ambiente de sacrifício, as pessoas vão duvidar da sua sanidade e, francamente, da sua capacidade de gerenciar o patrimônio. Estamos tentando proteger você. Ele pegou um dos meus livros de finanças que estava na estante, um exemplar antigo e gasto de análise de mercado, e o atirou de volta com desdém. Foi um gesto pequeno, mas brutal. A ridicularização aberta do meu legado e do meu intelecto. Adriana, vendo que eu estava vacilando sob o ataque emocional, deu o golpe final. Pai, se o senhor não quiser fazer isso por estética ou por segurança, faça por nós. Se esta casa continuar parecendo a casa de um aposentado apertado, nós seremos os primeiros a sofrer o ridículo. Eu não posso mais viver com essa farsa. Ela não exigiu dinheiro, exigiu a quebra da minha identidade. A injustiça era profunda.
Eles estavam me forçando a desmantelar a própria essência do meu lar e do meu modo de vida para atender à vaidade deles. Eu respirei fundo. Lembrei-me do contrato Caimán, ativo. Eu podia ceder na superfície sem ceder no núcleo. Tudo bem. 2 condições. Eu disse levantando 2 dedos trêmulos. Vocês podem reformar a cozinha de Fátima. O que custar, eu pago. E podem pintar a fachada. Mas a cor será a mesma. Nada de derrubar paredes. E nada de jacuzzi. O genro sorriu. Aquele sorriso de predador que havia conseguido um osso pequeno. Combinado, Carlos. A cozinha e a pintura. Começaremos a obra na próxima semana. Ele fez um gesto de posse para a casa, como se já fosse dele. Aquele sobrado do Guanabara, que era meu santuário, seria invadido por pedreiros e a bagunça seria total. Minha paz havia sido oficialmente comprometida. Eles se levantaram vitoriosos, beijaram Fátima, que ainda estava em silêncio, e saíram. Assim que a porta se fechou, eu desabei na cadeira. Fátima começou a recolher os pratos. Você está feliz, Fátima? Com a cozinha nova? Ela me olhou, e nos seus olhos havia uma dor que transcendia a simples reforma. Não, Carlos. Eu estou apavorada. Eles não vão parar na cozinha. Eu sei. Eu senti uma raiva fria e limpa me percorrer. Eles haviam cruzado a linha da invasão física. Eu não era mais o aposentado humilhado. Eu era o homem que precisava defender seu lar e sua honra. Eu liguei imediatamente para Ricardo. O cerco funcionou, Ricardo. Eles invadiram a casa. Eu precisei ceder a reforma de cozinha e a pintura para ganhar tempo. O Oliveira descobriu algo. Um associado local. Pior que Fábio. Isso muda tudo, Carlos. Se for quem eu estou pensando, ele não quer seu dinheiro. Ele quer o seu silêncio. Eu preciso saber o nome dele, Ricardo. E preciso de um plano para o próximo passo. O dinheiro está seguro, mas minha vida não está. O próximo passo, Carlos, é usar a própria reforma como cobertura. Deixe-os gastar os R$200 mil. Enquanto a casa estiver de pernas pro ar, eu vou providenciar a informação sobre esse novo fantasma. E você precisa achar o pato de borracha. Desliguei o pato de borracha, a chave do meu passado. Eu olhei para Fátima. Ela estava em pé, na porta da cozinha, com a mão apoiada no batente. Carlos, sua voz estava embargada. O que eles realmente querem? Eles querem a alma da minha descrição, Fátima, e estão usando a sua tristeza para chegar lá. Eu não a acusei, mas a olhei longamente, procurando por alguma fenda de cumplicidade. Não encontrei, apenas medo. Naquela tarde, eu comecei a me preparar para a obra. Eu peguei uma pequena caixa de metal e comecei a mover meus documentos mais sensíveis do escritório para o único lugar onde eu sabia que eles não procurariam: o jardim. Eu desenterrei uma placa de concreto perto dos hibiscos e guardei a caixa lá. A terra, que sempre foi meu refúgio, seria agora meu cofre. Mas, enquanto eu guardava a caixa, percebi algo no canto da estante, no fundo, perto da porta. Era um envelope pardo, que eu tinha certeza de que não estava lá antes da chegada deles. Eu o abri, com as mãos sujas de terra. Não havia extratos ou ameaças. Havia apenas uma nota manuscrita, em uma caligrafia elegante e desconhecida, e o endereço de um antigo escritório de advocacia no centro de Campinas, fechado há anos. A nota dizia: Carlos, seu silêncio custará caro. Os anos 90 podem vir à tona. Mantenha a Adriana longe do que realmente aconteceu, e nos veremos em breve. Ou mandaremos ela e o marido para o exílio em grande estilo. Não era uma ameaça de extorsão. Era um aviso dissimulado de que meu novo inimigo tinha um controle que ia além do dinheiro. E pior, estava usando Adriana como alavanca emocional. Eu tinha que descobrir quem era o autor daquela caligrafia e por que ele estava me protegendo, enquanto ao mesmo tempo me ameaçava. Isso não era mais sobre 20 milhões. Era sobre um segredo muito mais antigo e sombrio. A caligrafia era de fato elegante, fluida, quase artística. Não era o rabisco displicente de um agiota, nem a letra apertada e apressada do meu genro. Era a letra de alguém habituado a assinar documentos importantes, talvez até sentenças. O escritório de advocacia mencionado
Era um nome que eu havia esquecido. Um lugar no centro de Campinas que havia sido fechado no final dos anos 90. A nota não era uma ameaça de extorsão financeira direta, como a do meu genro. Era uma ameaça de destruição de reputação e uma tentativa de controle emocional. Mantenha a Adriana longe do que realmente aconteceu. O novo inimigo, local e poderoso, não estava interessado nos meus 20 milhões de reais, já blindados pelo Cayman. Ele queria o meu passado. Naquele sábado à noite, eu liguei para Dr. Ricardo em São Paulo, que estava como sempre trabalhando. Recebi um aviso, Ricardo. Um envelope com uma caligrafia sofisticada e o endereço de um escritório de advocacia antigo aqui em Campinas. Eles sabem sobre os anos 90 e estão usando Adriana como alavanca. Houve um longo silêncio no telefone. Apenas o ruído do escritório distante. Carlos, eu temia isso. Se não é Fábio, deve ser o único outro nome que sobrou daquela época. Um advogado que trabalhou em Campinas e sabia de suas alocações de risco. O homem que Oliveira deve ter rastreado. O nome, Ricardo. Eu preciso do nome. Vou verificar os registros de dezembro de 99. O nome dele desapareceu dos registros, mas ele não desapareceu do mapa. Desliguei com a promessa de Ricardo e liguei para Oliveira, o detetive. Dei-lhe o endereço do escritório abandonado e descrevi a caligrafia. Ele não está se escondendo, Carlos, disse Oliveira. Ele está se revelando em Campinas. Se o relógio do seu genro veio de alguém mais perto do que Fábio, este escritório de advocacia pode ser o ponto de conexão. Vou visitar o prédio amanhã. Com a investigação externa em andamento, meu foco se voltou para o interno. Os documentos enterrados. Eu não podia arriscar que meu genro tivesse copiado a chave do escritório. Se ele usasse aquela chave para entrar e roubar os backups antigos, meu passado estaria completamente desprotegido. Antes do sol nascer no domingo, enquanto Fátima ainda dormia, eu me vesti, peguei uma pá de jardim e fui para os fundos. O ar da manhã em Campinas estava frio e úmido. A terra cheirava a hortelã silvestre. Eu ajoelhei-me perto dos hibiscos, onde a placa de concreto estava ligeiramente solta. Com esforço, levantei-a. Por baixo, estava a caixa de metal que guardava meus fantasmas. Disquetes antigos, cópias de correspondências com Fábio e relatórios de alocação de risco dos primeiros 10 milhões. A adrenalina mantinha meus dedos ágeis. Eu precisava saber o que havia naquela caixa que pudesse incriminar Adriana. Meu novo inimigo estava jogando um jogo psicológico sofisticado. Ele não estava me ameaçando de prisão. Estava me ameaçando de revelar à minha filha que eu havia construído o império nas sombras, expondo-a à vergonha. Eu folheei os papéis com cuidado, sob a luz fraca da lanterna. Não havia nada que ligasse Adriana diretamente, mas havia referências a um esquema de proteção de terceiros que eu havia montado em 97. Um protocolo de dissolução, que garantia a lealdade de alguns parceiros em caso de problemas fiscais. O nome do advogado de Campinas aparecia ali. Eu guardei a caixa de volta, cobri-a com terra e coloquei a placa de concreto no lugar. O sobrado do Guanabara estava a salvo da ameaça física, mas o risco moral ainda pairava. Naquela segunda-feira, a tensão atingiu um novo ápice, exatamente como eu esperava. A reforma da cozinha não havia começado, mas a invasão psicológica era total. Adriana e o genro vieram para o que chamaram de reunião de planejamento. Eles se sentaram à minha mesa, espalhando papéis e gráficos que pareciam mais saudações de Natal do que documentos financeiros. Pai, a reforma é um bom começo, começou Adriana com um sorriso de superioridade. Mas precisamos de uma solução permanente. Não podemos mais viver nessa incerteza. O genro assumiu a liderança, com o ar de quem estava apresentando um plano de salvamento. Carlos, o Dr. Ricardo é excelente em blindar ativos, mas ele protege seu dinheiro. O que precisamos agora é proteger a nossa família. E como vocês propõem fazer isso? Perguntei calmamente, bebericando meu café. A solução é o Trust Fund, declarou o genro como se tivesse inventado a roda. Um fundo fiduciário irrevogável em nome de Adriana. Eu mantive a máscara de confusão. Eu não sou americano, meu filho. Trust Fund. Isso é coisa de filme. Não, Carlos. É a solução perfeita.
Transferimos 10 milhões de reais para o Trust, e Adriana será a gestora principal. O senhor continua como consultor, é claro. 10 milhões de reais. Metade do meu patrimônio. Eles haviam cruzado a linha do pedido para a exigência explícita de controle. Adriana interveio, usando a arma emocional mais afiada. Pai, eu sei que o senhor é apegado à sua discrição, mas pense nos netos. Eles ainda não estão aqui, mas estarão, e eles merecem crescer sabendo que têm segurança. Eles merecem ir para a universidade em Boston, ou onde quer que o futuro os leve. Não podemos lhes oferecer isso com o senhor vivendo como um aposentado apertado em Campinas. É nosso direito. É o futuro da nossa linhagem. O uso dos netos, que ainda não existiam, como chantagem moral foi a demonstração final da sua ganância. Eles não estavam interessados em filhos. Estavam interessados em argumentos que pudessem desmantelar a minha culpa paterna. 10 milhões de reais é muito dinheiro para a inexperiência de vocês. Respondi, tentando soar como um pai preocupado, não como um estrategista de derivativos. Um trust significa perder o controle, e o controle é o que garante a segurança. Mas é o que garante a nossa segurança, retrucou o genro elevando a voz. Pense nisso, Carlos. Se o senhor se recusar a nos dar o controle, nós seremos obrigados a tomar medidas para garantir que a fortuna não seja dilapidada por um capricho de velhice. Ele não ameaçou a Receita Federal. Ele ameaçou a minha sanidade e capacidade de gestão. Era o mesmo golpe que o novo inimigo havia sugerido. A destruição da reputação. Eu não cedi. Eu vou conversar com Ricardo sobre a viabilidade legal de um trust com cláusulas de proteção rígidas. Mas o dinheiro, por enquanto, fica exatamente onde está. Eles se levantaram, insatisfeitos, mas tendo estabelecido sua exigência. Assim que se foram, liguei para Ricardo. Expliquei o pedido. É bluff, Carlos. Eles sabem que não podem me forçar a criar um trust contra a sua vontade. Eles estão te pressionando a se sentir um pai negligente. Eu sei, Ricardo, mas a pressão está funcionando. A reforma vai começar em breve e preciso de um plano. Onde está o nome do advogado? O nome é Otávio. Otávio Ribeiro. Ele tinha laços com o submundo de Campinas. Ele foi o responsável pela documentação do protocolo de dissolução, que você usou nos anos 90. Otávio Ribeiro. O nome era como um sino enferrujado, evocando um tempo de riscos que eu pensava ter enterrado. Eu havia ignorado que, ao acumular uma fortuna em Campinas, eu também havia semeado inimizades locais. O que Otávio quer? Silêncio. Ou talvez uma porção do dinheiro para manter Adriana acreditando que você é um herói, e não um estrategista que flertou com a ilegalidade. Eu olhei para o meu celular. Eu precisava saber quem Otávio estava usando para se comunicar. O genro era apenas um peão na mão deste mestre de xadrez local. Ainda naquela manhã, recebi uma mensagem de Oliveira. Carlos, o endereço do escritório é uma fachada, mas rastreei o relógio suíço até um agiota de Campinas. O nome do agiota é Doca. Doca tem laços com Otávio Ribeiro. E mais um detalhe. O seu genro esteve na casa de Doca 2 semanas atrás, não buscando dinheiro, mas entregando algo. Algo que se parecia muito com um pato de borracha. O sangue gelou. Otávio, usando Doca, havia obtido a chave do meu passado, não através de Fátima, mas através do meu genro. Ele era o elo fraco. Mas o que ele entregou a Doca? Eu não podia mais esperar. A investigação tinha me levado de volta ao meu genro. E eu precisava de uma isca. Algo que o fizesse cometer um erro fatal. Eu peguei o telefone para ligar para Ricardo, mas parei. Eu tinha que desviar o foco da investigação para longe dos meus ativos e trazê-la para o terreno pessoal. Se eles queriam a reforma, eles teriam. E na próxima vez que o genro e Adriana viessem inspecionar o andamento da obra, eles encontrariam um plano de reforma que, de propósito, revelaria uma falsa vulnerabilidade em minhas finanças. Eu precisava fazer Otávio acreditar que eu estava prestes a negociar. Eu olhei para a cozinha de Fátima, que em breve seria um canteiro de obras. Eu não estava mais lutando pelos 20 milhões. Eu estava lutando pela minha filha, que estava sendo manipulada por um homem preguiçoso e por um fantasma do passado que eu havia subestimado.
A minha contraofensiva começaria com um blefe público sobre o custo da reforma. Eu ia simular uma crise de liquidez, fazendo parecer que eu precisaria, de fato, vender ativos para pagar a obra. Eu precisava saber se o meu genro ia morder a isca ou se Otávio seria mais cauteloso. A guerra em Campinas estava prestes a ficar muito barulhenta. A minha contraofensiva começaria com um blefe público sobre o custo da reforma. Eu ia simular uma crise de liquidez, fazendo parecer que eu precisaria, de fato, vender ativos para pagar a obra. Eu precisava saber se o meu genro ia morder a isca ou se Otávio seria mais cauteloso. A guerra em Campinas estava prestes a ficar muito barulhenta. Liguei para Dr. Ricardo, explicando minha intenção de usar os R$200 mil da reforma como um cavalo de Troia burocrático. Ricardo, preciso que você use o contrato Cayman, não apenas para blindar, mas para dificultar a liquidez. Instruí. Diga a eles que, para liberar R$200 mil, eu teria que desfazer uma posição de longo prazo que me custaria uma multa de resgate altíssima. Preciso que o acesso a esse dinheiro pareça um sacrifício financeiro colossal. Entendido, Carlos. Vamos usar a burocracia como arma. Vou redigir um documento simulando uma reestruturação de ativos. A partir de amanhã, o seu dinheiro está legalmente seguro, mas artificialmente ilíquido. A frustração vai devorá-los. O bloqueio estratégico foi ativado na terça-feira. Quando Adriana e o genro voltaram para a primeira reunião de acompanhamento da reforma, eu estava pronto. Fátima servia café com um silêncio que beirava a cumplicidade. Pai, a Adriana já escolheu a cor da tinta e o projeto da cozinha está excelente, disse o genro cheio de si. O arquiteto precisa do sinal de R$120 mil até o final da semana para encomendar os eletrodomésticos importados. Eu suspirei, pegando o papel amassado que Ricardo havia me enviado. Era um relatório falso sobre multas de resgate antecipado. Meu jovem, eu estive com Ricardo ontem. Para liberar R$120 mil, eu preciso mexer no meu fundo de proteção cambial. Isso me custaria, na verdade, uma perda de quase R$30 mil em multas e impostos. O genro franziu a testa. Perda? Mas como, Carlos? O senhor tem R$20 milhões. Dinheiro não é um pote de ouro no quintal, meu filho. É uma estrutura. E para tirar essa pequena quantia agora, o custo de oportunidade é altíssimo. Ricardo me sugeriu esperar 60 dias para que o fundo maturasse, evitando a penalidade. A frustração o atingiu como um choque elétrico. Ele havia calculado que R$200 mil seria um troco fácil de arrancar. O primeiro passo para o grande assalto dos 10 milhões. 60 dias? A obra começa na próxima semana. O arquiteto vai nos cobrar a taxa de cancelamento. Adriana protestou, a voz subindo uma oitava. Isso é lamentável, filha. Mas o dinheiro está seguro, mas amarrado. É o preço da discrição, não é? Se eu tivesse o dinheiro parado na poupança, seria simples. Mas eu sou um aposentado, não um investidor de alto risco. A mentira era habilidosa, reforçando minha persona humilde, enquanto o contrato Cayman garantia a verdade. A convivência se transformou em pura hostilidade. O genro passou a ignorar Fátima e a mim, usando o celular o tempo todo, enviando mensagens com uma fúria contida. Ele estava relatando o bloqueio para Otávio Ribeiro, o fantasma de Campinas. Eles sabiam que eu estava blefando sobre o total de 20 milhões, mas a simulação de liquidez estava freando o ímpeto deles, forçando-os a esperar. A espera, para um parasita impaciente, é tortura. Na quinta-feira, enquanto eles estavam em uma de suas visitas de fiscalização silenciosa, o telefone tocou. Era Oliveira, o detetive, com a informação final. Carlos, fiz o que me pediu. O escritório de Otávio Ribeiro era uma fachada, mas eu segui Doca. E Doca me levou ao genro. O seu genro não deu apenas o pato de borracha a Doca. Ele o vendeu. E o conteúdo que Doca copiou, os backups antigos, foi repassado a Otávio Ribeiro por um valor substancial. Quanto? Perguntei, a garganta seca. O equivalente a 200 mil. É por isso que ele comprou o relógio e está tão confiante. Ele não está esperando herança. Ele já cobrou adiantado vendendo o seu passado.
O choque não foi financeiro. 200 mil reais eram menos de 1% do meu patrimônio. O choque era a profundidade da traição. Meu genro havia cometido roubo e extorsão. Ele não era um preguiçoso. Ele era um criminoso. Naquela noite eu decidi que precisava de uma prova física. Eu precisava fechar o cerco. Lembrei-me do meu escritório. O genro, na busca pelo carregador, teve acesso ao meu laptop antigo. Esperei Fátima dormir e voltei ao escritório. Sentei-me em frente ao computador obsoleto. Eu o liguei. Ele levou 20 segundos para inicializar. Eu naveguei pelos diretórios procurando por atividades recentes. Nada. O genro era esperto, apagou o histórico de downloads. Mas havia uma coisa que o meu genro não sabia sobre o meu velho laptop. Eu usava um software de monitoramento de tráfego de rede para rastrear vulnerabilidades. Um hábito antigo da minha época de derivativos. O log de atividades era criptografado e só eu sabia como acessá-lo. Abri o log. A data coincidia com a tarde em que ele procurou o carregador de celular. O log era um registro bruto. Eu vi o acesso à minha rede interna e, em seguida, a transferência de dados. O genro não apenas copiou os backups. Ele usou minha conexão de internet para enviar os arquivos pesados, provavelmente para o próprio Doca, que os repassou a Otávio. Eu examinei o destino do arquivo. Era um e-mail temporário, criptografado, mas o log registrava a data e hora exatas da transferência e o nome do arquivo. Mas, ao final do log, havia um detalhe minúsculo. O erro que só a arrogância de um ladrão amador permitiria. Uma única linha de código. Um fragmento de texto que o genro usou para nomear temporariamente o arquivo antes de enviá-lo. Eu li a linha. O fragmento dizia: Fundo irrevogável. Campinas. Pasta do pai. 200k. O coração parou. A frase era a prova irrefutável. Ele havia nomeado a pasta de arquivos roubados com a exigência de Otávio, os 200 mil reais, e o plano de 10 milhões, o fundo irrevogável. A prova não era apenas que ele havia roubado os dados. Ele havia monetizado o roubo e estava agindo em cumplicidade ativa com Otávio Ribeiro, usando a pressão do Trust Fund como fachada. Ele já estava recebendo o pagamento pela chantagem. Eu imprimi o log. A impressora antiga fez um ruído alto no silêncio da noite em Campinas. Segurei a folha. Não era mais apenas a ganância de um genro preguiçoso. Era extorsão de terceiro grau, invasão de propriedade e roubo de dados classificados. Aquele homem não era mais meu parente por matrimônio. Era meu inimigo legal. Na manhã seguinte, eu estava sentado à mesa, com o log impresso ao meu lado, esperando. Fátima estava na cozinha. Eu tinha que contar a ela primeiro. Fátima, chamei. O nosso genro não apenas descobriu o segredo. Ele roubou as provas e as vendeu para um bandido por 200 mil reais. Ela veio da cozinha, com a colher de pau ainda na mão. Seu rosto estava branco. Carlos, o que você vai fazer? Ela sussurrou. Eu não vou mais lutar contra a ganância. Eu vou lutar contra um crime. E agora que eu tenho a prova do roubo, eu posso ir à polícia e destruir o plano deles em Campinas. E o de Otávio, de uma vez por todas. Mas eu não posso fazer isso sozinho. Eu olhei para Fátima e o medo em seus olhos se transformou em uma resignação profunda. Ela sabia que a linha final havia sido cruzada. O que você precisa que eu faça, Carlos? Perguntou ela. Eu preciso que você nos sirva o almoço amanhã. E eu preciso que você haja como se o mundo estivesse exatamente onde eles pensam que está. Porque amanhã, Fátima, o nosso genro vai cometer o seu último erro. E você será a minha testemunha. Eu já havia ligado para Ricardo. Ele concordou que a prova era suficiente para um mandado de busca e apreensão, e talvez prisão. Mas para isso, precisávamos de um último encontro, uma confissão forçada, algo que ligasse Otávio Ribeiro diretamente ao meu genro e à Adriana, na presença de uma testemunha de confiança. Eu iria marcar o almoço. Eu estava pronto para servir a frieza do meu silêncio, mas desta vez, a sobremesa seria a justiça. O fantasma de Campinas, Otávio Ribeiro, seria o próximo, mas eu precisava de um gancho. Eu observei Fátima. Havia algo mais. A invasão deles não poderia ter sido tão fácil. O genro sabia a localização do pato de borracha. Fátima, preciso que você seja honesta.
Como ele sabia onde estava aquele chaveiro? Ela desviou o olhar. Carlos, eu não contei nada a ele. Eu juro. Mas alguém contou. E eu vou descobrir quem deu essa informação íntima a ele, Fátima. Eram 2 da manhã. Campinas dormia. Eu liguei para Ricardo para detalhar a próxima armadilha, mas antes que pudesse discar, recebi uma mensagem. Era de Oliveira, o detetive, com a sua última descoberta, a mais devastadora de todas. Carlos, descobri quem realmente fez a conexão do seu genro com Otávio Ribeiro. Não foi Doca. Foi alguém do seu ciclo familiar mais próximo. Alguém que foi extorquido por Otávio no passado e que está tentando proteger essa pessoa através da sua fortuna. Não era Doca, não era apenas o meu genro. Era alguém que Otávio Ribeiro havia enlaçado em Campinas há muito tempo. Alguém que agora, por medo ou dívida de alma, estava tentando usar minha fortuna como escudo. Alguém do meu ciclo familiar mais próximo. A única pessoa que se encaixava no perfil, que tinha o conhecimento íntimo do pato de borracha e o trauma de um passado que eu tentava proteger, era Fátima. A possibilidade de que minha esposa, a mulher com quem eu dividi 40 anos de silêncio e sacrifício, estivesse cooperando com o inimigo para proteger um segredo que eu não conhecia, era um golpe mais devastador do que qualquer multa de resgate antecipado. A dor não era metálica, era orgânica, pulsando em minhas têmporas. Eu desliguei para Oliveira sem responder. Olhei para o corredor escuro. Fátima dormia, ou fingia dormir. Eu não conseguiria encará-la. Se ela estivesse envolvida, não era por ganância. Ela nunca quis um centavo do meu dinheiro. Era por proteção. Proteção de quem? De Adriana? De algo ainda mais fundo e sombrio que Otávio Ribeiro conhecia? O cansaço das últimas semanas me atingiu com a força de um soco. Minhas mãos tremiam, não de raiva, mas de exaustão. Eu não estava apenas lutando contra um genro parasita. Eu estava lutando contra a desintegração do meu casamento, contra a história que havíamos construído. O toque do celular 10 minutos depois me fez saltar da cadeira. Era um número de São Paulo, mas não era Ricardo. Carlos, finalmente te peguei. A voz era rouca, tensa. É Fábio. Meu corpo se endireitou. O fantasma original. O que você quer, Fábio? Quero que você pare com essa palhaçada. Você está colocando a minha vida e a sua em risco com o seu teatro de aposentado. Aquela sua filha e aquele traste do marido dela estão falando abertamente sobre o seu patrimônio nos clubes de Campinas. Sua descrição virou piada de salão. Fábio estava em pânico genuíno. Eles estão blefando, Fábio. O dinheiro está blindado. Não é o dinheiro, seu idiota. É a sua reputação. Eles disseram que você tem que vender a Holding Guanabara para garantir que a herança fique com eles, porque o fundo está amarrado em papéis de risco dos anos 90. Você entende o que isso significa? Se a Holding Guanabara for liquidada sob pressão, Otávio Ribeiro vai usar isso como prova de que você está se desfazendo de ativos para esconder a origem. A Holding Guanabara era o nome que eu havia dado a uma das minhas estruturas de menor risco, um ativo imobiliário sólido. Vendê-la agora, sob a pressão deles, seria um sinal de fraqueza, mas também de confissão. E qual é a sua solução, Fábio? Perguntei, deixando um tom de escárnio transparecer. Venda. Venda a holding imediatamente a preço de mercado e liquide-a antes que Otávio use isso contra você. Use o dinheiro para construir um trust limpo e irrevogável para a Adriana. Assim, você satisfaz a ganância dela e o medo de Otávio de que você o entregue. Você se livra do passivo dos anos 90, Carlos. É a única saída para a paz. A paz. Era tudo o que eu queria, mas a paz proposta por Fábio significava render-me à chantagem e ceder 10 milhões de reais a um fundo que o genro acabaria por esvaziar. E pior, significava admitir que Otávio me havia forçado a agir. Eu fechei os olhos. A dor da traição iminente por Fátima e a ganância de Adriana misturando-se com a urgência desesperada de Fábio. Agradeço o conselho, Fábio, mas eu não vou me desfazer de um ativo sob pressão de criminosos. Criminosos? Você está chamando a sua própria filha de criminosa. Meu genro roubou dados da minha casa e os vendeu a Otávio Ribeiro.
E a Adriana está chantageando emocionalmente o próprio pai para conseguir um trust de 10 milhões de reais. Chame do que quiser, Fábio. Eu chamo de crime. Fábio soltou um palavrão. Você está cometendo um erro, Carlos. Otávio não brinca. Se ele tem algo que compromete a sua esposa ou sua filha, ele vai usar. Venda a holding. Ceda. Eu não cedo, Fábio. Eu calculo. E meu cálculo diz que vender a holding agora é dar a vitória a eles. Meu dinheiro está ilíquido e seguro. O contrato Cayman está ativo. E eu tenho o log de atividades que prova que o meu genro é um ladrão de dados. Eu vou usar essa prova. Não cometa o erro de confrontar Otávio. Ele vai expor você. Que ele exponha. Eu estou em Campinas, na minha casa. Que ele venha me enfrentar aqui. Desliguei. O telefone parecia quente na minha mão. A oferta de Fábio, embora parecesse uma solução simples e drástica, era apenas uma nova forma de ceder o controle. A traição de Fábio era movida pelo medo. A traição do meu genro era pura ganância. Eu liguei para Dr. Ricardo, transmitindo a conversa com Fábio e o ultimato de Otávio, por meio do genro, sobre a Holding Guanabara. A holding está sob o Cayman, Carlos. É uma manobra para forçar sua liquidez. Não venda, confirmou Ricardo. Mas a notícia de que a fortuna está sendo discutida socialmente é ruim. Precisamos agir rápido. Você tem a prova de roubo. Sim, ele nomeou o arquivo roubado de forma incriminadora, ligando o roubo à exigência do trust. Perfeito. Agora precisamos da confissão. Você marcou o almoço? Sim, amanhã. Será o último almoço deles nesta casa, a não ser que voltem algemados. Eu precisava de uma testemunha de confiança. Ricardo estava em São Paulo. Fátima, eu não confiava mais. Lembrei-me do meu plano original de usar a reforma. Ricardo, eu preciso de um oficial de justiça no meu portão amanhã, 1 hora depois que o genro chegar. E ele precisa estar com um mandado de busca e apreensão. Eu vou forçá-lo a acessar o laptop e encontrar a prova no meu escritório. É arriscado, Carlos. Se ele apagar o arquivo antes, ele não terá tempo. Ele está confiante e arrogante. A arrogância será o seu veneno. Na manhã de terça-feira, o sobrado do Guanabara estava carregado de uma tensão densa, quase palpável. Fátima estava na cozinha, assando um lombo com batatas, o cheiro de alecrim pairando no ar. Ela parecia uma estátua de sal. Eu me sentei à mesa, folheando um jornal, observando a rua. O genro e Adriana chegaram às 12h30, pontuais. Bom dia, pai. Mãe, disse Adriana com um sorriso que não alcançava seus olhos. O genro estava claramente irritado pela minha recusa em liberar os 120 mil reais, mas disfarçava com um ar de falso bom humor. O almoço foi servido. A comida era excelente, mas o sabor era de fel. Pai, sobre a obra, o arquiteto disse que ele pode começar a derrubar a parede da cozinha na semana que vem, se não houver o dinheiro para o sinal. Mas ele precisa começar. É essencial derrubar aquela parede. Não haverá derrubada de parede, Adriana. Apenas a reforma da cozinha. Respondi, comendo metodicamente. O genro largou o garfo. Carlos, o senhor está sendo irrazoável. É um capricho. 20 milhões, e o senhor não quer investir 200 mil na própria casa? Eu investiria em algo razoável. Não em jacuzzis e em planos megalomaníacos. A briga aumentou de tom, exatamente como eu havia planejado. Adriana começou a chorar, um choro teatral e eficiente. Pai, por que o senhor nos odeia tanto? Por que nos nega o mínimo de segurança? Eu não nego nada, Adriana. Eu nego a inexperiência e a ganância. E eu nego principalmente o roubo. O genro congelou. O sangue sumiu de seu rosto. Roubo? Do que o senhor está falando? Estou falando dos backups antigos que você roubou do meu escritório. Estou falando dos 200 mil reais que Otávio Ribeiro lhe pagou pelo meu passado, em troca de um relógio suíço e da promessa de que você me forçaria a vender a Holding Guanabara. O silêncio foi absoluto. Fátima parou na porta da cozinha, olhando-nos. Eu não sei do que o senhor está falando, gaguejou o genro, tentando manter o controle. Ah, sabe. E sabe que o arquivo que você enviou estava nomeado Fundo Irrevogável, Campinas, pasta do pai, 200k.
Você acha que eu sou burro? O genro se levantou aterrorizado. Ele olhou para Adriana, que estava paralisada pelo choque. Isso é calúnia. Eu não fiz nada. Fátima, por favor, peça a ele que me mostre o seu laptop no escritório. Eu quero ver se os arquivos roubados ainda estão lá. O genro tentou correr para o meu escritório, mas eu fui mais rápido. Bloqueei a porta. Não tente apagá-los. Eu já imprimi o log. Foi nesse momento, quebrando a tensão da ameaça, que o sino da minha casa tocou alto. O oficial de justiça de Campinas havia chegado no minuto exato. O genro olhou para a porta e depois para mim, a coragem escoando como água. O que é isso, Carlos? É a lei, meu jovem. E ela está aqui para investigar o roubo dos meus dados e a extorsão coordenada por Otávio Ribeiro. Adriana, agora entendendo a seriedade da situação, parou de chorar e olhou para o marido com um horror lento. Você roubou o papai? Você vendeu as coisas dele? Não, Adriana, é mentira dele. O oficial de justiça, acompanhado por um segurança, entrou na sala de estar. O genro estava pálido e derrotado, encurralado na minha sala de jantar, sob o peso de 20 milhões de reais e a prova irrefutável de sua traição. O meu problema, agora, não era mais o genro. Era a bomba que Oliveira havia plantado em minha cabeça. Otávio havia extorquido alguém do meu círculo íntimo, e essa pessoa estava tentando me proteger ao ceder à pressão dele. Eu ainda precisava descobrir o que Fátima ou a minha filha estavam escondendo. A guerra estava longe de acabar. A guerra estava longe de acabar. Mas aquele almoço em Campinas seria o ato final para o meu genro. O oficial de justiça, um homem jovem de terno cinza, acompanhado por um policial à paisana que me garantiu ser discreto, assumiu o controle da sala de jantar com uma calma profissional. O genro estava encurralado entre a mesa e a porta do meu escritório. Senhor, eu tenho uma ordem judicial de busca e apreensão de dados e equipamentos eletrônicos, declarou o oficial, estendendo o mandado. O genro tentou uma última cartada de arrogância. Isso é ridículo. Eu sou um cidadão de bem. Meu sogro está me acusando falsamente porque é um aposentado senil. Adriana estava em pé, trêmula, olhando para o marido. O pânico dela era real. Ela estava finalmente percebendo que as exigências sobre a fortuna de 20 milhões de reais haviam evoluído para algo irreversível. Senil? Eu sorri sem alegria. Você acha que eu manteria 20 milhões de reais em sigilo por 40 anos para ser roubado por um amador? O policial à paisana tocou no braço do genro, um gesto firme, sem violência. Por favor, nos acompanhe até o escritório, senhor. O genro estava em um estado de negação frenética. Ele sabia que o log estava lá, mas esperava que eu estivesse blefando sobre a prova irrefutável. Fui eu quem abriu a porta do escritório. O oficial entrou, seguido pelo genro e pelo policial. Em poucos minutos, o silêncio da busca foi quebrado. O oficial de justiça retornou à sala de jantar, segurando o meu laptop antigo. Ele abriu a tela, navegou até o log, seguindo minhas instruções silenciosas. Aqui está, doutor, disse ele, voltando-se para mim. O registro da atividade de rede e a descrição do arquivo enviada em uma conexão externa. Ele leu em voz alta, clara e devastadora. Fundo irrevogável, Campinas. Pasta do pai, 200 mil. O genro desabou em uma cadeira, o rosto enterrado nas mãos. A menção do valor e do fundo irrevogável ligava o roubo dos dados ao plano de extorsão de Otávio Ribeiro. Era a confissão fria e digital que eu precisava. O senhor está detido para depoimento e investigação sobre invasão de domicílio, roubo de dados e suspeita de extorsão, informou o policial, colocando o laptop em uma sacola de evidências. Enquanto o genro era escoltado para fora, passando por Fátima, que assistia à cena na soleira da cozinha com o avental apertado contra o peito, ele parou por um segundo e olhou para mim. Não havia ódio, apenas a incompreensão desesperada de quem acreditava estar no direito de ser rico. Você não precisava disso, Carlos. Você tem 20 milhões de reais. É uma crueldade. A crueldade não sou eu defendendo o que é meu jovem. É você roubando o passado para vender o futuro. Respondi sem piscar. A porta se fechou, levando-o e o ruído da sirene discreta que os esperava na rua. O silêncio que sobrou na sala de jantar
Era mais pesado do que o corpo do meu genro. A justiça legal havia sido servida, rápida e fria na minha mesa. Adriana, minha filha, permaneceu em pé, como uma estátua de sal. Seu choque havia se transformado em fúria direcionada, e ela a lançou sobre mim. 20 milhões de reais. É por isso, não é? A voz dela estava embargada, mas firme. O Senhor nos viu lutando, nos viu pedindo esmolas, e nos deixou na ignorância para nos testar. Eu te deixei na ignorância para te proteger da ganância que eu sabia que o dinheiro traria. Rebati. O seu marido roubou as minhas coisas, Adriana. Ele vendeu o meu passado para um bandido chamado Otávio Ribeiro. E de quem é a culpa, pai? De quem é a culpa, se não do segredo monstruoso que o Senhor guardava? Ela gritou, as lágrimas escorrendo pelo rosto maquiado. Se o Senhor tivesse sido honesto, se tivesse nos dado uma parte, nada disso teria acontecido. Ele não teria precisado roubar. O Senhor nos forçou a isso. A acusação me atingiu mais forte do que qualquer ameaça de Otávio. Eu a olhei, vendo não a filha que eu criara, mas uma adulta cujos valores haviam sido completamente distorcidos pela ambição. O roubo é uma escolha, Adriana. A ambição cega é uma escolha. Eu escolhi a discrição. Você escolheu a extorsão. O Senhor não escolheu a discrição, pai. O Senhor escolheu o egoísmo. Você é o culpado por isso. Por 20 milhões de motivos, você é o culpado. Ela desabou em um choro histérico. Fátima correu até ela e a abraçou, consolando-a com palavras baixas e gestos que pareciam mais protetores do que maternais. Adriana, acalme-se. Seu pai não faria isso para nos machucar, murmurou Fátima. Mas Adriana a empurrou, olhando para mim com olhos injetados, cheios de dor e ressentimento. Não venha com teatro de aposentado humilde de Campinas, pai. O Senhor sempre soube que tinha essa fortuna, e sempre soube que eu precisava de mais do que o Senhor podia dar. E agora, por causa da sua crueldade, meu marido está na cadeia. Ele está enfrentando as consequências das suas escolhas, Adriana. Ela enxugou o rosto com raiva. Consequências? O Senhor fala de consequências. O Senhor acha que acabou? O Senhor pode ter mandado o meu marido para a cadeia, mas o Senhor ainda tem que se preocupar com Otávio Ribeiro. Ela parou, respirando fundo, e proferiu a frase que fez meu sangue gelar, um eco do bilhete ameaçador. O Senhor tem que manter as mãos longe da Holding Guanabara, e se o Senhor não ceder à exigência de um fundo irrevogável, eu mesma vou garantir que todos em Campinas descubram a verdade. Não sobre 20 milhões, mas sobre o que realmente aconteceu naquela época, pai. O que a mamãe e eu temos tentado proteger o Senhor de contar. O silêncio voltou. Adriana não estava apenas ameaçando expor a origem duvidosa do dinheiro. Ela estava ameaçando revelar um segredo que Fátima e ela compartilhavam e que Otávio conhecia, algo que as tornava cúmplices silenciosas da chantagem. Eu olhei para Fátima, que havia voltado para a cozinha, com as mãos na louça. Ela não conseguia me encarar. A confirmação da traição, ou melhor, da cumplicidade forçada, estava ali. Adriana pegou sua bolsa e se dirigiu à porta. Eu não quero mais falar com o senhor, Carlos. Eu vou contratar um advogado de verdade e vou provar que essa fortuna me pertence por direito moral. E eu vou provar que meu marido foi extorquido pelo seu segredo. Vá, Adriana. Mas saiba que agora você não está lutando contra o seu pai. Você está lutando contra a lei. Ela saiu, batendo a porta com força, deixando para trás o sobrado do Guanabara em ruínas emocionais. Eu me virei para Fátima. A cena havia sido devastadora para nós dois, mas ela parecia mais aliviada pela partida de Adriana do que chocada pela prisão do genro. Fátima, comecei, minha voz rouca. O que Otávio Ribeiro sabe sobre você e Adriana? Porque o meu genro roubou os dados para proteger vocês. Ela continuou lavando a louça, em um ritmo lento e metódico, sem olhar para trás. Não é hora, Carlos, por favor. É exatamente a hora. Acabamos de mandar nosso genro para a delegacia, e nossa filha me ameaçou com um segredo que Otávio Ribeiro conhece. O que está acontecendo? Fátima parou, secou as mãos no avental e se virou. O olhar dela era de desespero e resignação. Otávio Ribeiro não quer seu dinheiro. Ele está atrás de algo que aconteceu há 20 anos, Carlos. Algo que envolve a família dele e a nossa.
E o único jeito de proteger Adriana era mantendo você calado. Ela não disse mais nada, mas seus olhos transmitiam uma súplica aterrorizada. Otávio não queria meus 20 milhões de reais. Ele queria vingança. E o meu dinheiro era apenas a alavanca para desenterrar um crime antigo em Campinas. Eu havia vencido a batalha da ganância, mas estava prestes a perder a guerra da verdade. Eu precisava descobrir qual era o segredo que Fátima e Adriana guardavam, antes que Otávio Ribeiro o usasse para me destruir completamente. Minha única esperança agora era Dr. Ricardo, e eu esperava que ele soubesse sobre Otávio mais do que eu imaginava. Se eu quisesse salvar Fátima e Adriana da mira de Otávio, eu teria que ir além do contrato Caimã e limpar o meu nome de um crime que eu nem sabia se havia cometido. Minha paz havia se tornado uma miragem. Eu havia vencido a batalha da ganância, mas estava prestes a perder a guerra da verdade. Eu precisava descobrir qual era o segredo que Fátima e Adriana guardavam, antes que Otávio Ribeiro o usasse para me destruir completamente. Minha única esperança agora era Dr. Ricardo, e eu esperava que ele soubesse sobre Otávio mais do que eu imaginava. Se eu quisesse salvar Fátima e Adriana da mira de Otávio, eu teria que ir além do contrato Caimã e limpar o meu nome de um crime que eu nem sabia se havia cometido. Minha paz havia se tornado uma miragem. O silêncio na sala de jantar era a resposta para 40 anos de discrição. A prisão do meu genro foi um alívio cívico, mas a ameaça de Adriana e o desespero de Fátima eram a verdadeira condenação. Fátima estava na cozinha. Sua postura, tensa e defensiva, me dizia que ela estava protegendo algo vital e que esse algo era provavelmente mais importante para ela do que o nosso casamento. Eu peguei a xícara de café, agora fria, e a levei até a pia. Não lave a louça agora, Fátima. Minha voz era calma, mas implacável. Sente-se. Precisamos conversar sobre Otávio Ribeiro e o que aconteceu há 20 anos. Ela se sentou, dobrando as mãos no colo. Não posso te contar, Carlos. Prometi a Adriana. Prometeu a Adriana que ele pode nos destruir? Ele está usando essa informação para manipular a todos nós, forçando a venda da Holding Guanabara. A Holding. Seus olhos se arregalaram. Ele quer que você venda a Holding? Fábio me ligou, Fátima. Otávio está usando a pressão da Receita Federal dos anos 90 para me forçar a liquidar o ativo. Ele quer que eu perca o controle, que eu pareça culpado. Ele está te chantageando? Fátima balançou a cabeça, as lágrimas voltando. Não é chantagem. É uma proteção. Otávio sabe de um erro que Adriana cometeu há 20 anos. Um erro que mudaria a vida dela para sempre, se viesse à tona. Eu prometi que a manteria segura. 20 anos. Adriana tinha acabado de completar 16 anos naquela época. A idade da ingenuidade e dos acidentes. Foi um acidente de carro, Fátima? Perguntei, sentindo um frio na boca do estômago. Ela cobriu o rosto com as mãos. Não posso, Carlos. Se eu te contar, você vai... Eu vou protegê-la. Eu a protegi da ganância, Fátima. Eu vou protegê-la do passado. O choro dela se intensificou. Não foi um acidente de carro. Foi algo com um dos filhos de Otávio. Ele morreu, Carlos. E Otávio sabe que Adriana estava envolvida, embora tenha sido acobertado. A revelação me atingiu como um raio. Morte. Não era um passivo financeiro. Era um crime de sangue. E Otávio Ribeiro, o advogado dos anos 90, não queria meus 20 milhões de reais. Ele queria que a minha fortuna de Campinas fosse usada para compensar a sua dor, em silêncio. Otávio não estava extorquindo meu genro por dinheiro. Estava usando o meu genro para forçar uma confissão de culpa, disfarçada de um trust fund generoso. A venda da Holding Guanabara seria a prova de que eu estava fugindo das consequências. Liguei imediatamente para Dr. Ricardo, mal conseguindo controlar a voz. Ricardo, esqueça o roubo de dados. O problema é grave. 20 anos atrás, Adriana esteve envolvida na morte do filho de Otávio Ribeiro. Fátima a cobertou. Otávio tem a prova e está usando a venda da Holding Guanabara para me forçar a confessar o segredo. A respiração de Ricardo no telefone era pesada. Isso é um pesadelo, Carlos. Se ele expor isso agora, com a prisão do genro, a mídia de Campinas vai ligar a sua fortuna à omissão de socorro ou algo pior.
Qual é a nossa defesa, Ricardo? A defesa é a verdade e o controle absoluto do patrimônio. Otávio quer que você venda a holding para que o dinheiro pareça sujo e apaziguador. Você precisa fazer o oposto. Ricardo foi cirúrgico e direto. Carlos, você vai fazer o que Otávio Ribeiro e o seu genro queriam, mas sem que eles toquem no dinheiro. Vamos liquidar a holding Guanabara amanhã, mas o valor não irá para um trust para a Adriana. Para onde então? Vamos criar um trust fund de caridade irrevogável e impenetrável. Um fundo de caridade com uma cláusula punitiva explícita. Se Adriana, ou qualquer um de seus descendentes, tentar contestar o trust ou ligar seu nome a qualquer ato ilegal dos anos 90, todo o valor será automaticamente destinado a uma instituição de caridade em Campinas, que trabalhe com justiça criminal. Era a jogada de mestre que eu precisava. Eu não estava me rendendo. Eu estava elevando a aposta. Eu usaria a minha fortuna para calar Otávio e, ao mesmo tempo, bloquear a ganância de Adriana. E Adriana, o que ela recebe? Ela receberá apenas o suficiente para sobreviver, Carlos. Não o suficiente para prosperar na preguiça. R$1 milhão depositado em uma conta protegida. Ela e o marido, quando sair da prisão, terão o suficiente para recomeçar. Não o suficiente para chantagear ou manipular. Eu concordei. Era a única forma de recuperar a dignidade e a paz. Eu precisava cortar as pontes. Naquela mesma tarde, Fátima e eu fomos ao escritório do Dr. Ricardo em São Paulo. Em menos de 24 horas, a holding Guanabara foi liquidada. O valor, R$7 milhões, foi depositado no Trust Fund de caridade, batizado de Fundo Integridade Campinas. A papelada era complexa e a cláusula punitiva, brutal em sua legalidade. No dia seguinte, voltei a Campinas com uma serenidade fria. Eu não era mais o aposentado humilhado. Eu era o homem que havia defendido sua moralidade com a sua fortuna. Liguei para a Adriana e a convoquei para um último encontro no sobrado do Guanabara. Ela chegou furiosa, acompanhada de seu novo advogado de Campinas. Não Ricardo, mas um nome local que ela havia pago com o dinheiro da venda de alguns bens para cobrir as despesas do marido. Sentamos na sala de estar, a mesma sala onde a farsa da modéstia havia sido mantida por tanto tempo. Meu marido está detido por sua causa, pai. Ela começou, o advogado ao seu lado anotando tudo. E a sua fortuna é objeto de um litígio. Eu não vou desistir. Eu não espero que desista, Adriana. Mas eu tomei uma decisão final sobre o patrimônio. Eu entreguei a ela e ao advogado o resumo executivo do Fundo Integridade Campinas. O advogado leu o documento rapidamente, e sua expressão mudou de confiança para desespero. Ele leu sobre a liquidação da holding Guanabara e a transferência de R$7 milhões para a caridade. E ele leu a cláusula punitiva. Carlos, o que é isso? Perguntou Adriana, incredulidade no seu tom. O senhor vendeu parte do seu patrimônio para a caridade? Eu vendi um ativo, sim. O valor agora pertence a um fundo que auxilia o sistema de justiça criminal em Campinas. É irrevogável. E contém uma cláusula muito clara. Se você tentar ligar o meu nome ou o nome da sua mãe ao passado, ou se tentar contestar o fundo, todo o valor será perdido e destinado imediatamente à caridade. O advogado pigarreou. Carlos, essa cláusula é extorsiva. É legal, doutor. É uma proteção contra o crime de extorsão. E quanto a mim? Exigiu Adriana. Onde está a minha herança? Eu peguei um envelope selado do meu paletó. Você e seu marido receberão R$1 milhão, depositado em uma conta separada. É o suficiente para vocês recomeçarem. É um valor substancial, mas não é o suficiente para financiar uma vida de preguiça ou ambição desmedida. É o fim da linha, Adriana. Ela rasgou o envelope vendo a confirmação bancária. R$1 milhão. Um valor que antes a faria pular de alegria, mas que agora, diante do que ela sabia que eu tinha, parecia uma migalha. O senhor me deu migalhas. O senhor me puniu por ser sua filha. Eu te dei uma oportunidade de recomeçar, Adriana. Sem a sombra do crime ou da ganância. Eu a olhei diretamente nos olhos e proferi a minha sentença final. Eu cortei as pontes, Adriana. E eu quero que você e seu marido deixem Campinas. Eu não quero mais vê-los.
Este sobrado é meu refúgio e não será mais invadido. Se você tentar qualquer manobra legal para reverter essa situação, eu vou usar o meu próprio dinheiro para garantir que você e seu marido enfrentem as consequências do roubo. E a cláusula do trust garante que Otávio Ribeiro não terá mais interesse em expor o nosso passado, pois o dinheiro não estará mais disponível para ele. O advogado, percebendo a seriedade e a complexidade do bloqueio, aconselhou Adriana a aceitar a oferta. Era mais do que ela teria se perdesse no litígio. Adriana saiu do sobrado do Guanabara naquele dia sem olhar para trás, levando seu R$ 1.000.000 e a fúria da derrota. A paz voltou ao meu lar. A reforma da cozinha foi iniciada, mas com um arquiteto contratado por mim, não por eles. Fátima estava mais calma, embora o silêncio sobre Otávio Ribeiro pairasse sobre nós como um fantasma. Eu sabia que havia vencido a batalha do dinheiro, mas não a guerra do casamento. Uma semana depois, Fátima me esperava no jardim, ao lado dos hibiscos. O que vamos fazer agora, Carlos? Eu vou terminar a reforma. Vou retomar a minha vida. E vou fazer uma viagem com você, Fátima, para longe de Campinas. Eu a olhei. Mas antes, eu preciso saber de uma coisa. O que aconteceu com o filho de Otávio, Fátima? Eu preciso da verdade completa. Ela suspirou, olhando para a terra onde eu havia enterrado meus documentos. Otávio Ribeiro não quer só dinheiro, Carlos. Ele quer que você pague por algo que ele acredita que é culpa sua, mesmo que você não estivesse lá. E é sobre isso que eu e Adriana estávamos tentando te proteger. Eu sabia que se você descobrisse, a dor seria insuportável. Ela se aproximou, e seu olhar não era mais de medo, mas de uma dor profunda e antiga. O filho de Otávio, ele era um amigo de Adriana, e o que aconteceu não foi um acidente. Foi um segredo que nós guardamos de você por 20 anos. Fátima estava prestes a revelar o segredo final que colocaria a minha vida de cabeça para baixo, um segredo que transcendia a ganância. O peso daquela verdade era maior do que 20 milhões de reais, e eu sabia que, ao ouvi-la, a paz que eu havia reconstruído em Campinas desmoronaria de novo, e de forma definitiva. Fátima terminou de contar. A verdade era um peso morto entre nós. Não foi um assassinato. Foi uma tragédia acobertada. Uma imprudência juvenil de Adriana, ao volante, há 20 anos, que culminou na morte não intencional do jovem. Otávio Ribeiro, então um advogado ambicioso, usou seu poder local para enterrar o caso, em troca de um favor futuro que se tornou a chantagem de agora. Fátima e Adriana me protegeram da dor daquela verdade, e Otávio, usando o meu genro como intermediário, estava cobrando o preço. Minha fortuna deveria ser usada para limpar o nome de Adriana e compensar o silêncio dele. Tudo sob a fachada do Trust Fund. Eu não senti alívio pela verdade, mas uma dor dilacerante. 20 anos de sacrifício e discrição haviam sido usados para proteger um segredo que estava ligado à morte e à cumplicidade silenciosa da minha esposa. A conversa que se seguiu não foi de acusação, mas de rendição mútua ao cansaço. Fátima não me traiu por dinheiro. Ela traiu nosso voto de transparência para proteger a única filha. E eu a perdoei, pois entendi o terror de uma mãe. O nosso casamento havia sobrevivido à guerra financeira, mas estava irremediavelmente marcado pela cicatriz da omissão. Os dias que se seguiram foram lentos. O sobrado do Guanabara, que antes parecia um refúgio, agora ressoava com a ausência e o barulho da obra na cozinha. Eu havia vencido. A justiça legal prendeu o meu genro. O Fundo Integridade Campinas, com a sua cláusula punitiva, havia silenciado Otávio Ribeiro de forma definitiva, pois qualquer tentativa de expor o passado agora reverteria a fortuna para a caridade. Adriana tinha o seu R$ 1.000.000, um recuo forçado para a vida que eu insisti que ela construísse sozinha. Mas a vitória veio com um preço intolerável. Minha rotina voltou. Acordar antes do sol. Fátima e eu tomávamos café em silêncio, lendo jornais econômicos. O cheiro de café amargo era o mesmo, mas a quietude era agora uma solidão a dois. Eu não lia mais os índices com a satisfação do homem seguro.
Eu os lia com o vazio de quem percebeu que o maior ativo de todos, a paz familiar descomprometida, havia sido liquidado. Eu ia para o jardim. A obra da cozinha estava em pleno andamento, e o pó fino do cimento cobria as orquídeas. Eu não podava mais os hibiscos com alegria. Eu o fazia com a urgência de quem precisava de uma terapia física para desviar a mente da perda. Olhei para o espaço vazio na minha mesa de jantar. Não havia mais ameaças veladas, nem a arrogância do meu genro, nem os suspiros de decepção de Adriana. Não havia mais a pressão por um trust fund de 10 milhões de reais. Havia apenas a ausência. Eu me lembrava da acusação de Adriana. O Senhor nos viu lutando, nos viu pedindo esmolas e nos deixou na ignorância para nos testar. Essa era a minha grande falha. Eu pensei que o dinheiro era a prova, quando, na verdade, o dinheiro era apenas o catalisador. Eu guardei os meus 20 milhões de reais por medo da ganância. E, ao fazê-lo, eu construí um muro que, ao ser derrubado, levou consigo a confiança e o amor incondicional que eu almejava testar. Eu havia exigido que eles fossem honestos, sem eu mesmo ser honesto sobre o meu sucesso. Eu havia trocado a possibilidade de uma filha gananciosa por uma filha permanentemente ressentida e afastada. Decidi vender o sobrado. Campinas havia se tornado o monumento à minha falha. Não por necessidade financeira. Os 13 milhões de reais restantes, com o contrato Cayman ativo, eram mais do que suficientes, mas por necessidade de alma. Eu não podia mais viver onde a discrição se transformou em desconfiança e onde o meu maior desejo, a tranquilidade, havia sido violentamente interrompida. Fátima e eu traçamos um novo plano: viajar. Não para fugir de Otávio, que estava calado e derrotado em sua vingança, mas para nos redescobrirmos. Eu havia protegido o ouro. Agora eu precisava proteger o resto da minha vida. Vendi a casa para um jovem casal que planejava reformá-la completamente, instalar a jacuzzi que meu genro havia proposto e derrubar a parede da sala. Eu não me importei. O sobrado do Guanabara não era mais meu santuário. Antes de partirmos, enquanto eu limpava a poeira do meu escritório, encontrei o bloco de notas onde o genro havia buscado as pistas. Eu o folheei. Na última página, havia um pequeno desenho feito por Adriana, quando ela tinha talvez 8 anos. Um desenho simples de um pai, uma mãe e uma criança, sorrindo de mãos dadas, na frente de uma casa com hibiscos. Essa era a verdadeira fortuna, e ela havia se perdido no turbilhão da ganância e dos segredos. Eu havia vencido a guerra contra a extorsão, mas perdi a batalha pela alma da minha família. Eu me tornei o homem mais seguro e mais solitário de Campinas. A lição final não estava em como ganhar dinheiro, mas em como o silêncio sobre a riqueza pode ser tão destrutivo quanto o próprio dinheiro. A vida seguiu, fria e calma, exatamente como eu havia planejado, mas sem o calor humano que dava sentido a tudo. Aos 66 anos, eu aprendi que 20 milhões de reais compram o contrato Cayman, mas não compram o perdão de uma filha. Se essa história tocou você de alguma forma, deixe um comentário aqui embaixo. Quero muito saber o que você teria feito no lugar do Carlos. E, se puder, compartilhe este vídeo com alguém que precisa ouvir isso hoje. Obrigado por assistir, e que Deus abençoe seu caminho.